todo dia de manhã no Labs, para fazer o Labs. Depois eu explico um pouquinho melhor como eu faço, mas eu uso intervalos menores do que 25 minutos, eu uso de 10. E assim, é impressionante quantas vezes você é interrompido, principalmente interrupção interna, não é tanto interrupção externa. Quantas vezes você perde o foco, você quer desviar a atenção daquilo que você está fazendo, fica muito claro. E também é impressionante o quanto a sua produtividade vai melhorando ao longo do tempo. Eu estou experimentando isso, estou conseguindo fazer muito mais coisa, terminar muito mais coisa. Então por isso que eu achei legal a gente tentar usar no trabalho e ver como é que fica, fazer essa experiência. Então, o problema, né? O dia se vai e você não consegue fazer as coisas acontecerem, o tempo parece desaparecer. Você já passou mais tempo se preocupando com uma tarefa do que efetivamente levaria fazendo a tarefa? Isso é muito importante. Você leva mais tempo se preocupando com o que você tem que fazer, resistindo de fazer o que você tem que fazer, reclamando daquilo que você tem que fazer, do que às vezes você leva para fazer as coisas. Para e nota isso quando acontecer. Todos nós fazemos isso, na verdade. Alguns mais, outros menos, né? Sem exceção. Seus problemas acabaram. Pomodoro é similar ao XP e ao Scrum, mas a nível micro. Então, essa é uma ideia desse cara do Henry Nieberg. É o cara que escreveu aquele livro XP, Scrum, From the Trenches. Todo mundo já deu uma olhada nesse livro, tem em português, tá? Um livro gratuito, né? E ele fala assim, só que são interações de 25 minutos e de uma pessoa. Então, o Scrum, a interação do time, leva geralmente uma semana, 2, um mês, do time. E aqui é uma interação de 25 minutos de uma pessoa. Então, os mesmos benefícios que você tem com uma interação de Scrum, de que você tem que fazer pequenas entregas e tal, você vai ter aqui. Quando você fala assim, ó, eu tenho que fazer uma tarefa, essa tarefa vai levar 16 horas para fazer, né? E vai demorar 16 horas para eu ter alguma coisa pronta. Na nossa cabeça isso funciona de uma forma. Quando você fala assim, a cada 25 minutos eu vou entregar um pouquinho, vou ter um pouquinho de coisa pronta. Isso tem outra noção, outra realidade pra gente, né? Esse cara parece muito com o Kiko, até coloquei uma piadinha aqui, não é o Kiko, mas não dá pra ver direito na foto aqui, né? Então, ó, uma outra coisa importante é a complexidade desmotiva a gente, leva à procrastinação. A procrastinação, ela alivia momentaneamente, porque a gente para de fazer aquilo que está incomodando, aquilo que é complexo e desvia a nossa atenção para outra coisa. Só que não resolve o problema, porque na final de contas a gente tem que resolver o problema, uma hora que vai voltar. Só que esse movimento, muitas vezes, de tirar a atenção do que a gente tem que fazer para fazer uma outra coisa que é um pouco mais prazerosa, vamos dizer assim, muitas vezes é inconsciente. Muitas vezes você não está fazendo de propósito, você fala assim, ó, eu vou tirar o foco do que eu tenho que fazer aqui, desse método que eu tenho que escrever, e eu vou dar uma olhada na internet em outra coisa, então eu vou lá fazer uma pergunta pro El, ou então eu vou, sei lá, tomar um café, aí já é mais, né, na lata, mas você vai fazer alguma outra coisa que você não tem que fazer naquela hora, porque aquele negócio está ficando complexo, porque você está cansado mexendo naquilo, porque você não quer fazer aquilo naquela hora, e você deixa de fazer o que tem que fazer. Tá? E aumenta muito mais ainda quando as tarefas são chatas, né? Só que se você não termina, você não agrega valor nenhum, então é muito pior. Tá? O que seria procrastinar? Tá? A definição é essa, um mecanismo para lidar com a ansiedade de começar ou terminar uma tarefa ou decisão. A gente lida com isso procrastinando, né? Deixando para depois. Quais são as fontes? Alguém te força a fazer alguma coisa que você não quer, a sua própria pressão para fazer alguma coisa perfeita, medo de cometer erros ou de receber críticas. Então a história você já conhece, foi o italiano que inventou, ele percebeu que ele não conseguia ter foco nas coisas que ele fazia e que isso não era um problema só dele, os colegas também. Fez uma aposta, será que eu consigo estudar por 10 minutos de verdade? Percebeu que não conseguia. Viu um reloginho na cozinha que marcava o tempo de fazer um molho de tomate. E aí surgiu então o Pomodoro, por isso que é o tomate, o símbolo, né? Tomate em italiano. Então basicamente, você escolhe uma tarefa, determina, eu vou fazer isso. Define um tempo de 25 minutos no reloginho, trabalha sem parar até o final do reloginho, sem fazer nenhuma outra coisa. Dá uma pausa de 5 minutos, e a cada 4 Pomodoro você faz uma pausa mais longa. E aí tem uma coisa que faz parte desse conceito que é muito importante, que é a noção de tempo. Então tem duas formas de noção de tempo basicamente. A noção de tempo medido
que é horas, minutos, segundos, né? Quanto tempo eu vou levar? Vou levar tantos minutos, tantas horas para fazer esse trabalho. E tem a noção de tempo sucessivo, que é uma noção mais que as crianças têm. Que é assim, primeiro eu vou escovar os dentes, depois eu vou brincar, depois eu vou para a escola, depois eu vou almoçar. É uma noção de sucessão de eventos. E a gente funciona muito melhor estimando esse tipo de sucessão de eventos, as coisas que a gente vai fazendo. E quando a gente trabalha com uma medida um pouco maior, que é um conceito como, por exemplo, um pomodoro, é mais fácil a gente trabalhar com essas sucessões. Então, depois de 3 pomodoros está pronto. Tá? Então, tem algumas premissas para isso. É uma forma diferente de ver o tempo, que não é baseado na medida, mas na sucessão. Isso alivia a nossa ansiedade e melhora a eficiência, baseado em estudos científicos. O melhor uso da mente faz com que tenhamos mais clareza de pensamento, mais consciência e melhor foco, facilitando o aprendizado. Tá? E como não é uma ferramenta que vai adicionar complexidade para você, na verdade é uma coisa bem simples, né? Basicamente você está controlando ali o seu foco, o seu tempo, vai te ajudar e não vai te atrapalhar mais. Tem ferramentas de produtividade que são tão complexas que para você aprender aquilo, às vezes você acaba perdendo muita produtividade. Aqui não, você começa agora mesmo. Então vamos lá. Os 5 estágios, né? A gente vai fazer o pleno, track, record, process e visualize. Nós vamos ver isso aqui com calma, mas basicamente esse aqui é o ciclo de vida do Pomodoro. Tá? Agora nós estamos falando não só do de marcar os 25 e 5, estamos falando do método que o cara desenvolveu, tá? Que é um pouquinho mais além daquilo que a gente viu. Então no início do dia você faz um planejamento para decidir as atividades, né, que você tem que fazer. Você pega as atividades mais importantes do seu backlog, ele chama de inventário, de estoque de atividades. Na verdade o conceito é todo o mesmo, é tudo que você tem para fazer. Tá? E você escreve numa lista de atividades do dia então. Aí você vai fazer um monitoramento. Ao longo do dia, né, você vai reunindo dados de esforço que você despendeu, ou seja, o número de pomodoros, e algumas métricas de interesse, que geralmente essas métricas de interesse vão ser interrupções externas e internas. Você pode criar outras coisas que você queira coletar, que vai te ajudar a melhorar. Tá? Então você registra, no fim do dia você compila tudo isso aí, quantas vezes eu fui interrompido, quantos pomodoros eu fiz, né? Aí você então transforma esses dados em informação. Então foi uma média de tantas interrupções por pomodoro, por exemplo. E aí você começa a visualizar, então, apresenta ela num formato que facilita o entendimento para você tornar os caminhos da melhoria mais claros. Isso também está baseado na ideia do Deming, lá, do Plan, Do, Check, Act, que a gente está acostumado a falar quando a gente fala de retrospectiva, quando a gente fala de Kaizen, quando a gente fala de métodos ágeis. Tá? O material que você precisa, então, um timer, um to-do sheet, que é a sua lista de coisas que você tem que fazer no dia, né, que você vai fazendo ao longo do dia, e um backlog, que são todas as coisas que você tem que fazer. Um conceito importante é que o Pomodoro ele é indivisível, ou seja, você não pode dividir ele no meio. Então você vai fazer uma estimativa e você fala assim, isso aqui eu levei meio Pomodoro para fazer, né? Apesar que o tomate dá para dividir, mas o Pomodoro mesmo não dá. Então, se deu tempo, deu tempo. Você também não pode estender, falta só mais 5 minutinhos. Você também não pode quebrar pela metade, tá? A pausa. Por que tem que fazer aquela pausa de 5 minutos? Porque a pausa, ela permite que você assimile o que você aprendeu durante o Pomodoro, dá ao cérebro um espaço de tempo para fazer um processamento em background, usando terminologia de TI agora, né? Enquanto você está relaxado, você dá um espaço de tempo para você assimilar aquelas coisas que você acabou de aprender enquanto você estava fazendo. Isso faz uma grande diferença em termos de aprendizado. E foram feitos experimentos para chegar a essas conclusões. Tá? Então, na prática, a gente falou de vários conceitozinhos agora, vamos ver como é que funciona um Pomodoro. Então, o primeiro Pomodoro, né? Olha o que o cara tem que fazer aqui. Então, essa aqui é a lista de atividades que ele colocou lá no dia. Escrever um artigo de como aprender música, certo? Então, aqui ele marcou lá que está em Roma, dia 12 de julho de 2006, e o nome dele, Mark Ross. E fez um xizinho, quer dizer que ele está começando um Pomodoro, certo? Uma listinha dessa, como todo mundo vai ter a sua. Aí, está fazendo o segundo Pomodoro, marcou mais um X, certo? Não esqueça da pausa antes de começar o segundo. Aí,
ele fez 4, então vai fazer uma pausa mais longa. Pode tomar um café, pode olhar o Twitter, checar o e-mail, fazer um exercício, como é que chama? Aqueles laborais? Fazer um exercício laboral, fazer uma rápida caminhada. Não vai ficar pensando nos próximos Pomodoro que você vai fazer, e nem coisas muito complexas, que é para dar exatamente aquela tranquilidade, aquela pausa para a mente. Aí completou a atividade, riscou aqui. Se sobrar tempo, aí você tem várias coisas que você pode fazer. Você termina os primeiros minutos, sentir que não vale a pena você ficar revisando aquilo ou alguma coisa assim, você pode simplesmente não contar o Pomodoro e começar um novo. É um negócio tão fácil, eu achei que era um bug horrível o negócio, na verdade era um if lá que estava errado, resolvi isso em 1 minuto e tal, então você nem conta aquele Pomodoro, por exemplo, tá? Agora, se sobrar um pouquinho de tempo no final, você pode fazer o que eles chamam de overlearning. O que é o overlearning? É quando você estuda ou pratica, mesmo depois que você já adquiriu proficiência. Então, quando você termina de resolver um problema, o que acontece? Significa que você já sabe resolver aquele problema. Então você vai lá e resolve ele outra vez. Isso é muito usado, por exemplo, quando a gente fala de música. Você aprendeu a tocar música, então toca de novo. Toca de novo, você vai ficando cada vez melhor naquilo. Então isso é o que chama de overlearning. Você vai aprimorando aquilo que você já sabe fazer. Tá? O caminho do verdadeiro domínio é sempre a prática. Você pode aproveitar para isso. Aqui é uma ideia, né, daquela parte de recording, como é que ficaria então, a data, a hora, o que estava fazendo, how to learn music, quantos pomodoros ele levou, certo? Para fazer, então ele fez lá um recording no final do dia. E agora é uma autoanálise para vocês pensarem. O que faz com que você pare uma tarefa antes de terminar? O que você faz para não começar uma tarefa chata? Começa a se olhar e perceber o que você mesmo faz quando tem uma próxima tarefa chata. Se você já termina uma e pega aquela chata, ou qual é o seu comportamento. Por mais que seja uma coisa meio inconsciente, presta atenção. Em que tipo de atividade você geralmente leva mais tempo para realizar do que você estima? Então você vai começar a notar isso. Como você nota o que você estimou e o que você fez, você começa a perceber em que você demora mais. E aí você vai começar a se perguntar o porquê. Tá? Então, interrupções. Vamos falar um pouquinho de interrupções agora. A primeira ideia que você tem que ter aqui é eliminar a interrupção. Então, pega o cara que está te interrompendo, né, e dá um jeito dele. Não é bem assim, né, mas a gente tem que reduzir. Então, as principais interrupções, pelo menos na experiência que eu tive até agora com o Pomodoro, são interrupções internas. Nós nos interrompemos. Você levanta pegar algo para comer, vai fazer uma ligação que na verdade não é urgente, você não precisa fazer naquela hora. Você vai olhar algo na internet ou checar o e-mail. Você começa a pensar em outras tarefas, em vez de fazer o que você está fazendo naquela hora, perde o foco. Né? Então são distrações, são formas de procrastinar o trabalho que você está fazendo agora. Você tem em mãos. Né? Todo mundo vivencia isso. Inclusive quando eu olhei lá o do China, eu vi que tinha uma ou duas, eu falei, isso aqui está errado. Não pode estar certo esse negócio. Então é muito comum, a gente tem muito e tem que se esforçar muito para reduzir isso. Vencendo as internas. Então a primeira coisa é tornar o problema visível. Você vai tornar claras as suas interrupções internas. Então sempre que vier uma potencial interrupção na sua cabeça, você marca aquela apóstrofe. Escreve a interrupção no seu to-do e no não planejado ou urgente. Tá? Isso também tem a ideia de você eliminar o open loop. Se aquilo está na sua cabeça, você não anota lá que tem que fazer depois, você não consegue ficar totalmente concentrado, focado no que você tem que fazer agora. Então escreve no estoque de atividade, põe um mu lá, como não planejado, né? Termina a tarefa atual e aí você pode começar a trabalhar na urgente assim que terminar o que você está fazendo. Então aqui tem um caso prático, ó lá. Estava trabalhando num artigo e lembrou que tinha que ligar para a Carol. Percebeu que podia ser feito depois, eliminou o open loop. Estava fazendo, marcou a apóstrofe aqui, foi interna interrupção, aí colocou, né? Ligar para a Carol, tal, convidar para o show. Aí lembrou, tô com uma fome, vou pedir uma pizza. Cara, eu vou terminar o Pomodoro primeiro. Então marcou aqui na interrupção e já colocou. Pedir uma pizza depois. Tá? Notando as interrupções, né? Então, ó lá, uma porrada de interrupção. E aqui um monte de atividades que foi percebendo que podia fazer depois.
Dependendo da atividade que está aqui, você pode fazer na pausa. Nem tudo que está aqui você precisa criar um Pomodoro depois para fazer também, tá? Então, interrompendo o Pomodoro. Se você decidir parar o Pomodoro e fazer outra coisa, né, você tem que anular o Pomodoro, que era a ideia do indivisível. Eu até coloquei a mesma imagem para remeter a ideia anterior. Você não pode quebrar ele. Então, mais uma autoanálise. Por quanto tempo você pode focar em uma atividade mentalmente desafiadora? Quais são os ritmos na sua vida pessoal e profissional? Você anda procrastinando? No quê? Por quê? Então se pergunte essas coisas. E aí vem as interrupções externas também, né? O cara chato que interrompe a gente. Perguntas, ligações, pedidos de ajuda, né? Etc. Então a ideia é a mesma, você fazer uma inversão de dependência, que nem você faz com a interrupção interna. Você vai lá, anota, resolve depois e agora aquilo já não depende mais, depende de você agora, aquilo fazer a hora que você puder. Não usa a caixa postal no celular, por exemplo, em vez de deixar o celular ligado lá durante o Pomodoro, que ideia que o cara dá. Desativa o e-mail durante o Pomodoro, para não ficar te incomodando toda hora. Diga para as pessoas que você falará com elas dentro de alguns minutos. E aqui um lembrete, que emergências reais são muito raras. A maioria das emergências que a gente tem, das interrupções externas, que a gente tem que parar e resolver na hora, não são realmente urgentes, se a gente for analisar com calma. Então cuidado quando parecer que é urgente. Alguns dados. A maioria das pessoas tem de 10 a 15 interrupções externas por Pomodoro. Interrupções externas por Pomodoro. Você pode aprender a lidar com as pessoas. Se você acostumar a lidar com elas bem, as pessoas vão começar a valorizar mais o seu tempo também. Porque se toda vez que ela vai lá te interrompe, você para de fazer e tal, quando você começa a respeitar a sua própria atividade, o seu próprio foco, as pessoas também passam a respeitar mais. E começam a valorizar mais o tempo que você disponibiliza para elas também. Tá? E olha só, muitas pessoas fazem 3 Pomodori reais por dia de trabalho real. O resto são reuniões, são telefonemas, e-mails, né? Então isso foi pela experiência do cara, ele faz mais de 10 anos de coach, de Pomodoro, para pessoas, para empresas, para times, né? De desenvolvimento de software principalmente. Ele notou que a maioria só consegue fazer 3. Pra vocês terem uma ideia do que a gente realmente tem, que a gente realmente está produzindo, está agregando valor. Tá? E aí, no caso da visibilidade, é mais ou menos a mesma ideia, só que você vai fazer um traço em vez de fazer o apóstrofo para determinar. A estratégia que ele recomenda é de 4 passos para você lidar com as interrupções externas. Você tem que informar, eu estou no meio de alguma coisa, eu estou fazendo meu Pomodoro. Não precisa falar que está fazendo Pomodoro, o cara nem sabe o que é Pomodoro, né? A Sandra vem te fazer uma pergunta do financeiro, você fala assim, não, agora eu estou no meio de um tomate. Não vai entender nada. Então você tem que saber, né? Eu estou fazendo uma coisa, eu posso falar com você daqui a 15 minutinhos? Né? E aí você escreve aquilo para não esquecer e retorna a sua atividade. Só que você retorna também para a pessoa depois, porque senão ela perde a confiança. A próxima vez que ela for falar com você e você falar, posso falar com você daqui a 5 minutinhos, só que você não anota, você esquece de ir, ela perde a confiança que você vai retornar para ela depois, tá? Né? Então aqui, visibilidade, né? Os dashes lá em cima, mais uma autoanálise. Como você é interrompido, como você age quando alguém te chateia com algo irrelevante, porque muitas vezes a gente é interrompido por uma coisa que não é de verdade relevante. Como você lida com ideias que surgem quando você está fazendo outra atividade e você sempre retorna alguém quando você promete? Então, de novo, falei que a maioria faz 3. Você provavelmente fará pouquíssimos Pomodoro no início. Não se assuste. Mas é importante que você seja sincero quanto a isso. Você pode maquiar lá, você pode colocar que você fez 10 Pomodoros para chegar na reunião diária e falar assim, ó, eu fiz 10 Pomodoros. Na verdade você não fez, então aquilo vai perder o efeito. Vai ser uma mentira. Você pode mentir para você, para o time, mas né, acho que não faz sentido isso. É interessante a gente ser sincero. E provavelmente você vai perceber que você vai conseguir fazer poucos. Você pode até diminuir o tempo se precisar. É o que eu faço em relação aos estudos, ao Labs lá, porque eu não consigo ficar de verdade 25 minutos. Na verdade 10 já é um desafio. Percebi isso. Estou sendo sincero. Então eu faço 10 minutos e aí eu faço 3 de pausa. 10 e 3, 10 e 3, 10 e 3. E aí eu consigo ser bem mais eficiente. Só que você não pode comparar a quantidade, né? Não pode comparar laranja com pera, né? Ah, eu fiz 5 Pomodoro, e outro cara fala assim, eu fiz 30.
Só que você vai ver o cara que fez 30 faz pomodoro de 2 minutos com pausa de 5, né? Aí é fácil. Aí o cara dá um exemplo no livro de desenvolvimento. Ele fala assim, ó, você tá lá, você acabou de dar um commit, quebrou o código de todo mundo, ninguém sabe como consertar, o time inteiro tá em volta de você, ô meu, e aí? Aí você fala assim, não, eu tô no meio de um pomodoro agora. Então assim, você tem que ter bom senso de saber quando você tem que parar de fazer aquilo e resolver. Porque tem gente que começa a usar isso como desculpa também. Ah, tô no meio de um pomodoro. E aí não ajuda mais o time, né? Então nesse caso você anula, resolve a questão que é urgente. As estimativas, então basicamente você coloca lá no seu inventário de atividades, você estima quanto você acha que vai levar, tá? Lembrando que estimar é achar, só que isso acaba te ajudando no planejamento, porque você começa a ter mais noção de quanto você é capaz de fazer. E nos leva àquela ideia do TLC. O TLC é um negócio muito legal, a teoria das restrições, né? Não é a doença. E essa ideia vem de lá, do tambor, pulmão e corda. Quem conhece isso aqui já? Todo mundo conhece esse negócio? Então eu vou falar rapidinho, que é uma ideia bem legal, uma metáfora na verdade. No livro chamado A Meta, ele conta uma historinha que ele estava numa situação difícil, ele tinha uma fábrica, e a fábrica estava numa confusão terrível, estava quase para ser fechada, e no final do livro ele consegue reestruturar a fábrica usando as ideias da teoria das restrições. E ele tem um dia que ele tem que levar o filho dele no negócio do escoteiro lá, e ele vai liderar as crianças e tal. E aí ele faz uma fila, né, indiana lá, dos escoteiros, para subir uma montanha lá, fazer uma trilha, subir a trilha. E aí ele percebe assim que tinha um gordinho lá que ia atrasando todo mundo. Aí ele põe o gordinho na frente, aí o gordinho atrasava todos. Aí põe o gordinho no final, o gordinho ficava para trás. Então o gordinho era como se fosse a restrição, né, vamos dizer assim. E aí ele põe uma corda lá em todos os escoteiros, né? E aí ele cria então essa metáfora, né? O que é o tambor? O tambor é o ritmo, né? O tá, tá, tá. O pulmão é o número de atividades, né? É o número de coisas que tem no seu backlog, o número de crianças lá que estavam na fila. E a corda, ela é o que define o quão as pessoas estão seguindo aquele ritmo do tambor. Então se a corda está muito esticada, né? É porque o pulmão está vazio, ou seja, não tem nada para fazer no estoque. E se a corda está muito folgada, é porque tem muita coisa, está cheio. Então o ideal é o quê? Você tem um ritmo constante, você tem um número de atividades legal que deixa aquela corda mais ou menos nem muito esticada e nem muito folgada. Então basicamente você seguir um ritmo sustentável, mas é uma metáfora legal. Mais ou menos isso, entendeu a metáfora? Quer explicar de outra forma? Não. Então, nunca estime meio pomodoro. Vou levar 2 pomodoros e meio, né? Por causa da regra do não ser divisível. Cuidado com atividades que precisam de mais de 5 quando você estima. Se você está estimando mais de 5, é um sinal de que você precisa quebrar. É muita coisa, né? Quebra em menores atividades. Você pode combinar atividades. Você não pode parar o pomodoro no meio e começar outro, mas você pode combinar 2 atividades no mesmo pomodoro. Tá? Aqui uma ideia de planejamento diário, que você estimulou para cada um. Você pode replanejar durante o dia. Ó. Fui percebendo que as minhas estimativas estavam erradas. E marca diferente para você identificar no final do dia o quanto você estimou e o quanto você reestimou, que é o quanto você aprendeu a estimar melhor, e o quanto você efetivamente usou. Aí você pode analisar aqui, ó, as atividades, quanto você estimou, quanto foi o real e qual foi a diferença entre o que você estimou e o que você realmente realizou. De vez em quando você precisa fazer uma limpeza no estoque, eliminar o que não fizer mais sentido, aquela ideia do backlog grooming, né, que tem também nos métodos ágeis. E aí tem aquela, se você pega o reloginho real mesmo, ele tem aquele sonzinho, né? E se você pega o programa, o software, a maioria também tem. Você tem que desabilitar, que ele vem por padrão. Por que tem aquele sonzinho por padrão? Então assim, o cara explica um conceito de reflexos condicionados. É aquela ideia de que os cachorros, quando eles veem o dono, naquele horário eles começam a salivar, porque sabem que o dono vai dar comida para eles, né? Então o cachorro desenvolve um reflexo, que seria o quê? Um sinal que cria uma ação específica, muitas vezes até involuntária,
porque você é treinado, você aprende com aquilo, né? A gente tem alguns reflexos que a gente foi aprendendo também ao longo da vida e da evolução humana. Então, às vezes, por exemplo, você vai escovar os dentes e já começa a bocejar, é um exemplo que ele dá, porque você sempre escova os dentes e vai dormir depois, é um hábito. Então ele fala assim, quando você está ouvindo aquele sonzinho, isso muitas vezes vira um reflexo, te condiciona a ficar concentrado, tá? É uma explicação do porquê tem o som. Eu, particularmente, não gosto do sonzinho. Mas o fato de você saber, eu estou fazendo um Pomodoro agora, eu estou no meio de alguma coisa, vai te dar um sinal de que você tem que estar concentrado naquilo. Tá? Vai te criar aquele hábito. Com que frequência você faz uma pausa no trabalho? Com que frequência você pensa sobre o que você está fazendo? Aqui ele tem uma ideia de altos e baixos, né? Também não é legal, é interessante você buscar um ritmo sustentável nas atividades que você faz. Geralmente a gente passa por essa curva aqui, né? Até que chega na parte que começa a ficar chato o que você está fazendo. Então você tem que ter muita determinação para você conseguir controlar as interrupções voluntárias e involuntárias e realmente fazer o que você tem que fazer. Exige muita força de vontade, não é um negócio fácil, é um negócio simples, mas ao mesmo tempo é difícil. E você fazer algo que você decidiu que vai fazer é a base do bom gerenciamento. Se você fez alguma coisa, que você decidiu que ia fazer aquilo antes, é um bom sinal. O Pomodoro vai te dar feedbacks muito rápidos, está ligado com a interação, está ligado com aquela ideia dos métodos ágeis que eu falei no início também, tá? Você vai conseguir medir o sucesso muito rapidamente daquilo que você está fazendo. Não vai precisar chegar no final do mês, no final do dia, para ver o resultado do seu trabalho. Você pode adaptar o Pomodoro? Sim. Cuidado com o Pomodoro but. O que é esse Pomodoro but? É assim, eu faço Pomodoro, mas eu não uso reloginho. Eu faço Pomodoro, mas eu não me importo se eu for interrompido. Eu faço Pomodoro, mas nem sempre eu termino. Eu faço Pomodoro, mas às vezes eu junto dois. Então, na verdade, você não está fazendo Pomodoro mais. Mas não significa que você não pode fazer algumas adaptações. Você deve fazer. Só que cuidado para você não ultrapassar o limite e quebrar os princípios básicos. Daqui a pouco você está fazendo outra coisa, você não está fazendo Pomodoro. Você pode adaptar o tempo de break, o sinal da concentração para criar o reflexo. Né? São coisas, algumas delas. E quando você está trabalhando em equipe, né? Então, se começar a atrapalhar muito a comunicação, você fala, não, agora ninguém mais se comunica, está todo mundo no meio do Pomodoro. E os Pomodoros não são sincronizados. Então, sempre que você vai falar com o cara não está. Aí você começa o seu, o cara terminou dele, e aí você nunca consegue se comunicar. Então, tem equipes que optam, quando um membro do time tiver alguma dúvida, precisar conversar e tal, né? Claro, se não for alguma coisa que precisar tirar totalmente você do que você está fazendo, então você não trata aquilo como uma interrupção. Você está trabalhando na mesma coisa, no mesmo projeto, nas mesmas tarefas ali, e aí o cara te faz uma pergunta em relação àquilo, você não vai falar, não, espera o meu Pomodoro, porque daí vai dar esse problema até da sincronia. Então você ajuda o cara ali rapidinho, dá uma resposta para ele e tal, e continua o seu Pomodoro. É uma opção, tá? É uma exceção que você abre para você não atrapalhar o trabalho em equipe. Também é muito útil nas reuniões, eu pensei da gente tentar usar isso aí também. Você prioriza atividades, as coisas que você tem que fazer, as metas daquela reunião, e aí você usa o Pomodoro para cada item, depois faz uma pequena pausa e tal. Na programação em par também é legal, você pode ter as pausas definidas, então geralmente se está programando em par é muito mais cansativo. Você tem que fazer uma pausa de vez em quando, né? Então já está definida a pausa, tem o Pomodoro e a pausa. Aí você pode trocar de navegador, né? O cara que está digitando e o cara que está acompanhando. Ambos podem se comprometer a manter o foco durante o Pomodoro. E aí você pode trocar, inclusive fazendo aquele ping-pong pairing Pomodoro. Você mistura as duas ideias. Então, aqui estão as referências, depois vocês podem buscar mais informações. São esses 4 livros aqui que eu usei para fazer a apresentação. Tem uma palestra do Ignite e uma palestra do cara que escreveu o livro do Pragmatic Programming. A referência das imagens são compradas, essas aqui são gratuitas lá no Flickr. Então é isso aí, pessoal. Obrigado.